é poderoso e Ele é tremendo. Gênesis capítulo 26, versículo 2 ao 4. Todos já acharam? Acredito que sim. 26, do 2 ao 4. A palavra do bondoso Deus diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e tua semente será benditas todas as nações da terra. Apenas até aqui, meus irmãos. Os irmãos já podem tomar os vossos assentos, glorificando o santo nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Meus irmãos, esta palavra, a qual está localizada no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 2 ao 4. Esta passagem vai tratar sobre a vida de Isaac. Essa passagem está dentro de um livro onde se trata do início de todas as coisas, do começo de todas as coisas, da origem de todas as coisas. Neste livro de Gênesis, você vai ver Deus criando os animais, criando eu e você, criando Adão, criando Eva, Deus criando os céus e a terra. Você vai ver Deus criando. Neste livro você vai ver os primeiros acontecimentos que aconteceu, que ocorreu na face da terra. Você vai ver queda da humanidade. Você vai ver o Senhor fazendo aliança com Abraão e com a sua linhagem, com a sua descendência. Você vai ver que neste livro está falando sobre a origem e sobre os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e os seus 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, no caso 2 filhos de José. Você vai ver neste livro de Gênesis que para você entender qualquer outro livro bíblico, você não consegue entender se você não estudar Gênesis, porque Gênesis é o início, é a criação, é a origem, a qual Deus criou todas as coisas. Você não consegue entender João se você não ler primeiro Gênesis. Você não consegue entender Mateus se você não ler primeiro Gênesis, porque Gênesis é a origem aonde Deus criou todas as coisas, é a origem a qual Deus formou as coisas. E neste livro, no capítulo 26, do versículo 2 ao 4, aonde foi lido nesta noite, vai tratar acerca de Isaac. A Bíblia vai dizer que Isaac estava passando por uma crise. E que crise era essa? Não era uma crise espiritual, não era uma crise financeira, não era uma crise conjugal, mas sim uma crise de fome. Nesta passagem bíblica você vai ver que Isaac estava numa terra cujo seu nome era Gerar. Nesta terra vivia o rei dos filisteus, nesta terra vivia Abimeleque. Isaac está junto com Abimeleque. Isaac tem o pensamento de descer para o Egito, porque a fome estava cessando a terra de Gerar. Mas você vê Deus falando para Isaac, dizendo: não vá para o Egito, fique aí e faça o que eu disser. Ao contrário de Abraão, que aconteceu outra fome. A primeira fome não foi essa com Isaac, mas foi com Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Você vai ver que Abraão, ele está peregrinando e está havendo uma fome sobre a face da terra, e Abraão, ele toma a decisão de ir até o Egito para obter mantimento, para sair da fome, para sair da escassez, porque Abraão acredita que no Egito tem fartura. Porque eles iam para o Egito procurar mantimento? Porque no Egito é uma terra onde há o rio Nilo, que rega o solo e cresce muita lavoura, muita plantação. É por isso que Abraão, ele pensou em ir para o Egito,
porque ele acreditava que no Egito tinha fartura, tinha mantimento. E essa primeira fome você vê no capítulo 12 do livro de Gênesis. A segunda fome você vê com o filho de Abraão, cujo seu nome é Isaac, que está nesse capítulo de número 26. E a terceira fome nesse livro de Gênesis também, você vai ver no capítulo 43 do livro de Gênesis, aonde José, ele é um instrumento de Deus para saciar a fome da região do Egito e dos que vieram buscar mantimento, até mesmo da sua família. Porque o Egito é lugar de fartura, porque no Egito tem plantação, tem água, e o povo ia para o Egito por causa da fome. Mas Isaac, Deus não permitiu Isaac ir para o Egito. Deus não permitiu Isaac ir até o Egito buscar mantimento em meio à fome. Eu quero dizer para você, baseado no tema, tirando desses 3 versículos bíblicos a qual foi lido, que Deus faz promessas poderosas em tempos difíceis. Porque Isaac, ele estava vivendo um momento difícil, uma crise de fome, uma crise que ele precisava de alimento, de mantimento para se manter vivo. E ele pensa em ir para o Egito, porque no Egito tem fartura, mas Deus fala para ele: não vá para o Egito, você não vai para o Egito, Isaac, você vai ficar aqui até eu dizer algo para você. Eu quero dizer para você, que mesmo em meios tempos de crise, o Senhor faz promessas poderosas para a tua vida. Mesmo em tempo de escassez, o Senhor faz promessas poderosas para a tua vida. E eu quero fazer 3 perguntas para você nessa noite. Você acredita nas promessas de Deus? Glória a Deus, aleluia. Você sabia que Deus nunca falhou em sua promessa? Ele nunca falhou. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Toda a promessa que o Senhor fez, Ele cumpriu. Você sabia que Ele não está disposto a falhar pela primeira vez em cumprir aquilo que te prometeu? Não está disposto. O Senhor me trouxe aqui para dizer que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não está disposto a falhar pela primeira vez em cumprir a tua promessa. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm promessa de Deus. Aleluia. Eu já estou sentindo Deus aqui. Meus irmãos, Deus, Ele fez promessas poderosas para Isaac, quando Isaac estava atravessando uma grande crise, uma crise de fome. Porque as promessas de Deus sempre foram liberadas para as pessoas que estavam atravessando momentos de crises. É no momentos de crises que o Senhor faz promessas poderosas. É no momento de crise que o Senhor libera uma palavra de promessa. E Ele cumpre. Meu Deus. Aleluia. Vale a pena acreditar sempre que Deus continua liberando a sua palavra em meio às crises que vivemos nos nossos dias atuais. Nos nossos dias atuais você pode estar vivendo uma crise, mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele faz promessa em meio às tuas crises. Talvez você pode estar vivendo uma crise no teu casamento. Talvez você pode estar vivendo uma crise na tua vida espiritual. Talvez você pode estar vivendo uma crise no teu emocional, na tua área sentimental. Mas o Senhor, Ele faz promessa em meio à tua crise. Meu Deus. Aleluia. E a primeira promessa que o Senhor faz a Isaac é esta: eu serei contigo. A primeira promessa que o Senhor libera para Isaac:
em meio à crise da fome que Isaac está vivendo. Isaac, não precisa descer para o Egito. Fica aqui, porque eu serei contigo. Você não precisa descer ao Egito. Você só precisa entender que a palavra de promessa que eu tenho para você é: eu serei contigo. Deus está mandando eu dizer aqui para alguém: não precisa temer a tua crise que tu está vivendo. Você só precisa entender que eu serei contigo. Aleluia, meu Deus. Algumas pessoas estão conosco nos tempos bons. Quando tudo vai bem, algumas pessoas estão conosco. Ela está de lado a lado conosco. Quando tudo vai bem, quando o casamento vai bem, quando algo vai bem, quando a amizade vai bem, algumas pessoas estão com você. Só nos momentos bons. Mas nos momentos ruins, elas viram as costas para você. Aleluia. Mas Deus está mandando eu dizer que Ele não só está com você nos momentos bons, mas Ele está com você também nos momentos difíceis, nos momentos de crises, nos momentos de tribulações, de apertos. Aleluia. Provérbios 17:17 fala que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Sabe o que é que Deus está falando? Isaac, eu sou teu amigo. Eu não só estou contigo nos momentos difíceis, nos momentos bons, mas eu estou contigo nos momentos difíceis, nos momentos da adversidade. Porque além de eu ser teu Deus, eu sou teu amigo. Sou eu que estou contigo. Não precisa descer ao Egito. O Egito pode até ter fartura, mas o que você precisa está em mim, diz o Senhor para a tua vida. Glória a Deus. Outros assistem os nossos momentos difíceis sem fazer coisa alguma. Você já deve entender que tem pessoas que assistem os teus momentos difíceis sem fazer nada por você. Está vendo que você está num momento de dor e nem ora por você. Está vendo que você está precisando de um alimento, de uma cesta básica e nem ajuda você. Está vendo que você está precisando e cadê ajudar você? Vira as costas. Não faz nada. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 32, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando esse homem cai nas mãos de assaltantes. Este homem foi tirado as suas roupas, foi espancado, e os ladrões foram embora, os assaltantes foram embora, deixando esse homem quase morto. Jesus vai dizer que desce pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Jesus vai dizer que desce também um levita. Quando vê o homem quase morto, também passa pelo outro lado. Porque é exatamente assim que acontece na minha e na tua vida. Quando vê que você está precisando, não te ajuda. Mas se tudo tivesse ocorrendo bem, ia ajudar, ia parar para te cumprimentar, ia parar para fazer questão de estar presente com você. Se esse homem tivesse vivendo um momento bom, não tivesse sido maltratado por esses assaltantes,
pode ter certeza que o sacerdote iria fazer questão dele. É exatamente assim que acontece na minha e na tua vida. Você já parou para pensar nessa realidade? Não te ajudaram. As pessoas não querem ajudar quando você está precisando, porque elas só estão focadas nos seus momentos bons. Neste mesmo texto você vai ver que quem ajuda ele é um samaritano. Sabe quem é o samaritano? A simbologia de Jesus Cristo. Aquele samaritano, ele simboliza Jesus Cristo, que parou e viu o sofrimento daquele homem e ajudou ele. Porque Jesus, Deus, não só está conosco nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Como estava na vida deste homem, deste samaritano, deste homem que desceu. Eu quero que você entenda, e eu vou liberar algo da parte de Deus aqui para a tua vida. Deus nem sempre vai nos livrar das situações difíceis. Nem sempre. Se você está pensando que Deus sempre vai te livrar das situações difíceis, quero dizer para você que nem sempre Ele vai te livrar das situações difíceis. Mas Ele promete sempre estar conosco nas situações difíceis. É como se Jesus estivesse dizendo: filho, essa situação é difícil, mas eu não vou te livrar, mas eu quero que você entenda que eu estou contigo nessa situação. É por isso que o salmista 23, verso 4, ele abre a boca e diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não tema, porque Deus está contigo. Glória seja dada o nome do Senhor. A segunda promessa que o Senhor faz a Isaac é que vou te abençoar. A primeira é: eu serei contigo. A segunda é: eu vou te abençoar. Imagina você em meio a uma crise de fome, e Deus se aparecer para você e dizer: filho, eu vou te abençoar. Você em meio à crise, meus irmãos, para pensar isso. Você em meio à crise, Deus aparece, fala com você e diz: eu vou te abençoar. Mas você está vivendo uma crise. Como é que eu vou acreditar que eu vou ser abençoado se eu estou nessa crise? A crise, ela fecha a nossa visão, para nós não ver o que Deus tem preparado para a nossa vida. Aleluia, Deus. Mas a palavra de Deus é: eu vou te abençoar. Olha que tremendo. Olha o que é que Deus está falando para você hoje, meu irmão. Filho, minha filha, eu vou te abençoar. Deus está dizendo que tem uma bênção especial para você. Deus está dizendo que tem uma bênção preparada para você. Eu estou pregando para pessoas abençoadas. Eu estou pregando para pessoas abençoadas por Deus, que teve o privilégio de amanhecer vivo. Isso é uma bênção de Deus. Eu estou pregando para pessoas que acordou respirando esse ar, esse oxigênio do céu que Deus nos deu. Porque isso é uma bênção de Deus na tua vida. Quantos acordaram mortos neste dia de hoje? Quantos foram embora sem Cristo neste dia de hoje?
mas eu estou pregando para pessoas abençoadas por Deus. É por isso que em Provérbios 10, 22, a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor alguma. Sabe por que você é abençoado? Porque você é rico em Cristo. Você é rico em Deus. Eu estou pregando para pessoas que creem. As pessoas creem na palavra de Deus. A palavra está alcançando pessoas aqui que está disposta a obedecer e a entender que Deus tem uma bênção especial para elas. Aleluia, Deus. Isaac, ele já tinha riquezas, tinha famílias, era bem resolvido. Assim Deus prometeu abençoar. Sabe o que eu aprendo com isso? Você é abençoado por Deus, mas Deus quer te abençoar mais. Deus quer te abençoar mais vezes. Tem alguém que crê aqui? Aleluia, meu Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. O pastor está crendo. Oh, glória. É bênção. Recebe que é da parte de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Gênesis 26, 12 que Isaac, ele formou lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O Deus que prometeu abençoar Isaac, agora nós estamos vendo Isaac sendo abençoado pelo que Deus prometeu, pela promessa que Deus fez em meio à crise da fome. Veja, não precisou Isaac ir para o Egito. Deus abençoou lá mesmo onde ele estava. Muitas vezes não vai precisar você sair do teu aposento, da tua casa, para Deus te abençoar em outra igreja lá fora. Deus pode te abençoar lá dentro da tua casa, aqui na igreja, na tua igreja que você sempre vem. Porque Deus, ele abençoa onde ele quer. Aleluia, Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. A bênção de Deus está condicionada à nossa obediência. Isaac foi obediente à voz do Senhor. Quando o Senhor falou: fica aqui, Isaac, não vá para o Egito, fica aqui até eu te dizer. Isaac obedeceu. Sabe por quê? Porque a obediência, ela gera bênção na nossa vida. É por isso que tem muitas pessoas que não é abençoada por Deus, porque elas não estão dispostas a obedecer a palavra de Deus. É por isso que no livro de Deuteronômio 28, do 1 ao 13, no versículo 2, vai dizer que todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Você vai ver muitas bênçãos nesse capítulo. Deuteronômio 28, 1 ao 13. É porque por causa da obediência. Porque a obediência, ela produz bênção na nossa vida da parte de Deus. Se você não sabia que a obediência produz bênção, já começa a entender, já começa a sair daqui obediente, entendendo que vai haver bênção da parte de Deus na tua vida. Quero ir para o último ponto, para a gente ir para a conclusão. A terceira promessa que o Senhor faz a Isaac é que Deus promete fazer dele um canal de bênção. Eu quero dizer para você, liberar algo da parte de Deus, que Deus quer te usar como um canal de bênção. A glória de Deus passa pela sua vida para abençoar outras pessoas. Sabe o que Deus está mandando eu dizer? Ele está mandando eu dizer que Ele quer te usar para abençoar outras pessoas. Permita-se
ser um canal de bênção para outras pessoas. Aleluia. Gênesis 12:3, Deus fala para Isaac e para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por intermédio de Abraão, todas as famílias da terra, a palavra de Deus é essa, serão abençoadas. Porque Deus quer te usar para abençoar pessoas, como Ele usou Abraão. Jesus, Ele carregava em seu corpo sangue que não era dele, por isso deveria derramar na cruz por nós. Sabe aquele sangue de Jesus? Aquele sangue precioso, aquele sangue carmesim, aquele sangue te abençoou. Por meio daquele sangue, do sacrifício de Cristo, daquele sangue que foi derramado, Jesus te fez uma promessa, não só uma, mas várias. Vou dizer algumas aqui. Primeira é: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dar. Segundo, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você tem uma promessa de vida eterna. E essa promessa, ela foi restaurada, feita na tua vida, por intermédio do sangue derramado de Cristo na cruz. É por causa do sangue de Cristo que você está aqui hoje. É por causa do sangue de Cristo que você pode abrir a boca e dizer: eu sou abençoado, porque Jesus derramou o seu sangue para me abençoar. 1 Pedro 1,19 vai dizer: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi pelo precioso sangue de Cristo que você alcançou as promessas de Deus na face da terra. Você tem o privilégio de usufruir daquilo que Deus te prometeu. Aleluia, Deus. Você carrega na sua alma uma mensagem que não é sua, ela tem que ser compartilhada. Que mensagem é esta? A mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, a mensagem da cruz. Por essa mensagem, Paulo foi chicoteado. Por essa mensagem, Paulo foi morto. Por essa mensagem, Paulo sofreu naufrágio, fora os outros discípulos que morreram e foram perseguidos. Por essa mensagem, nós obtivemos a promessa de Deus. A promessa de Deus nunca foi: você vai ter um carro do ano, você vai ter uma casa mobiliada. É óbvio que Deus pode te dar isso, Ele é Deus, Ele é poderoso, é o dono do ouro e da prata. Mas a promessa de Deus sempre foi: a vida eterna está predestinada para todo aquele que crê em mim. Você já deveria ter dado glória, né? Mas tá bom, a vida eterna é para você. É para você. É para você. Aleluia, Deus. Romanos 10:8 vai dizer: mas que diz? A palavra está junto de ti, a tua boca é no teu coração está a palavra da fé que pregamos. Que palavra é essa? É o Evangelho. O Evangelho de Cristo que te alcançou, agora ele tem que alcançar pessoas lá fora. Pessoas que precisam ser alcançadas pela promessa de Deus. Pessoas que precisam ser alcançadas para fazer parte da mesma promessa que você
está fazendo. E eu já quero concluir essa mensagem dizendo para você que mesmo quando você está enfrentando uma grande crise, Deus está disposto a cumprir as promessas e te abençoar. Ele quer fazer e cumprir promessas em sua vida. Creia nisso, porque Ele é fiel. Mesmo quando você não é fiel a Ele, Ele é fiel, independente do que aconteça. A sua palavra não voltará vazia em hipótese alguma. E Jesus fala, 1 Pedro 2,9 vai dizer que vós é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, em Cristo Jesus.